Reforço de última hora no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema, fala dos números finais arrecadados pelo Palmeiras com o recorde na temporada passada. Conto ainda sobre Leonardo Jardim, que foi contratado pelo Flamengo antes da demissão de Felipe Luiz, treinador que se despediu de jogadores e profissionais no Ninho do Urubu nessa terça-feira. Tudo sobre últimas de mercado, bastidores, Renato Gaúcho fechado com o Vasco, brasileiros no Oriente Médio vivendo situação delicada. Tem também reforço no Santos e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, só convidar você a fazer parte do meu grupo no Telegram, absolutamente gratuito. Você vai receber dicas, sugestões e muitas análises para fazer sua fezinha esportiva, beleza? Link no comentário fixo e na descrição do vídeo, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Lusa acaba de perder o atacante Everton, que atuou como ponta direita e lateral. Ele havia sido contratado pelo Campeonato Paulista, tinha mais um mês de contrato, novo reforço do Atlético Goianiense que vai disputar a Série B. Já o Fortaleza se irritou com o veto do Corinthians a João Ricardo, goleiro que tinha um acordo de empréstimo até o fim da temporada. O Corinthians desistiu de contratá-lo depois de exames médicos feitos no seu ombro, que foi operado no fim do ano passado. Para completar o giro de notícias, registrar que Luizão, ex-zagueiro do São Paulo, assinou com o São Bernardo. Você lembra dele? Jogador que foi para o West Ham, acabou não vingando por lá, disputou a Série B do ano passado pelo Criciúma e é reforço do São Bernardo até o fim da Série B. Já o Santos conseguiu a contratação de Lucas Veríssimo, operação junto ao Aldo Rail de 4 milhões de euros. Lucas Veríssimo vai assinar um contrato de 3 anos, prorrogável por mais um. O nome dele, inclusive, já... O clube com quem ele tinha contrato, inclusive já fez um anúncio oficial de sua despedida com direito a agradecimento. Confesso que fiquei surpreso com a contratação do Santos. Peixe passa por enormes problemas financeiros, deve, por exemplo, mais de 100 milhões de reais à empresa do pai do Neymar. E o Peixe conseguiu levar melhor em relação ao Veríssimo, jogador que já foi cogitado no Palmeiras, no Internacional, no Corinthians e no Atlético Mineiro. Só não sabemos ao certo quando o Veríssimo desembarcará em território brasileiro. Vale a lembrança de que o espaço aéreo no Catar está fechado por conta de todos os conflitos no Oriente Médio. E é exatamente sobre esse tema que eu quero falar a partir de agora. Você sabe, o Irã começou uma grande guerra por lá e tem atacado uma série de países vizinhos. Arábia Saudita, Kuwait, Catar, entre outros. E nas últimas horas, por exemplo, a Federação do Catar paralisou todas as competições do país por tempo indeterminado. A ideia é que não exista o risco de, durante um jogo de futebol, cair um míssil, uma bomba ou algo do tipo. Em todos esses países há uma série de preocupações, as pessoas têm ficado em casa. E diante desse cenário, a primeira saída confirmada foi a do Lucas Veríssimo. Você sabe que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra na noite desta terça-feira. Então, para que esses jogadores que estão deixando de jogar futebol por lá, por conta desse conflito, consigam sair, vai haver uma necessidade de autorização por parte da FIFA. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, anos atrás, no conflito entre Rússia e Ucrânia. Se você está sonhando com a contratação de algum atleta da Arábia Saudita, dos Emirados, do Catar ou qualquer coisa do gênero, não deve acontecer tão rápido, se é que isso vai acontecer, embora existam diversas boas opções. Cheguei a falar, por exemplo, sobre o Campeonato Qatari paralisado. Por lá jogam Firmino, Roger Guedes, Wesley, Gabriel Pereira, Giovani, entre outros. Hora de te atualizar sobre o Vasco da Gama. Renato Gaúcho é o novo técnico do Cruz Maltino. Depois de 3 propostas, enfim, houve um acordo entre as partes. O Vasco vai desembolsar quase 1.700.000 reais por mês, entre salários para ele e todos os seus auxiliares. Contrato até dezembro de 2026, a pedido do Renato Gaúcho, nenhum pagamento de multa, nem para o caso de demissão, nem para o caso de pedido de saída. Tem sido uma praxe do Renato Gaúcho em seus clubes, para onde ele vai, ele pede para que não seja colocada a multa. Foi dessa maneira que ele deixou o Fluminense recentemente. O Vasco vinha tentando fechar com o Renato em cifras inferiores,
Primeira proposta de R$ 1.200.000 por mês, algo que Fernando Diniz e seus auxiliares recebiam. Expectativa de que o Renato já esteja no centro de treinamento do Vasco nessa quarta-feira para iniciar a preparação do time que enfrenta no dia 12 de março o Palmeiras em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Felipe Luiz. Que história é essa de que o técnico deixou o Fla por conta de uma suposta negociação em relação ao Chelsea? Estou bem à vontade para falar sobre o tema, porque eu fui o primeiro a informar que o Felipe Luiz tinha um perfil que agradava ao Chelsea, mas em hipótese alguma dá para dizer que o Felipe Luiz foi demitido por conta dessa questão, até porque não existiu negociação. Contei para vocês com exclusividade na virada do ano que, se não fosse pela renovação do contrato do Felipe Luiz com o Flamengo, ele seria um dos nomes cotados para substituir o Enzo Maresca. Bora voltar no tempo? No dia 29 de dezembro, depois de uma longa novela, o Flamengo enfim se acerta com o Felipe Luiz e renova contrato até dezembro de 27. 2 dias depois, em 1º de janeiro já desse ano, o Enzo Maresca é demitido pelo clube inglês. Falta de resultados, desempenho ruim. E nesse cenário, ouvi que se o Felipe Luiz estivesse desempregado, ele poderia ser uma alternativa para trabalhar por 6 meses até o fim da temporada europeia no Chelsea. Com o fato de ter renovado o contrato com o Flamengo, esse nome foi descartado. Inclusive, no dia 6 de janeiro, alguns dias depois, o Chelsea confirmou a contratação de Liam Rossenior, que trabalhava no Strasbourg. O Strasbourg é um clube da França que pertence ao grupo do Chelsea. Não existiu negociação envolvendo o Felipe Luiz e Chelsea. Ele tem o perfil, não descarto que mais para frente o Strasbourg ou o Chelsea tentem a contratação do Felipe Luiz. Acho até mais provável que a proposta venha do futebol francês, desse clube menor, até para que ele possa se ambientar a uma nova realidade. Mas se você ouviu ou leu que o BAP decidiu dispensá-lo por conta de uma eventual negociação com o Chelsea, essa é uma grande cascata. Só para arrematar, registrar que Jorge Mendes é o empresário do Felipe Luiz e tudo se encaminha para que, nesse momento, Felipe aguarde por propostas do exterior. Por falar no Felipe, ele esteve na tarde dessa terça-feira no Ninho do Urubu para se despedir dos atletas e funcionários, algo que ele não teve a oportunidade depois da vitória por 8-0 contra o Madureira. Vale a lembrança de que ele participa da roda de oração depois do jogo, vai para a entrevista coletiva e só depois é chamado pelo Boto quando ele é comunicado a respeito da dispensa. Hora de falar sobre o São Paulo, para registrar uma informação que surgiu nas redes sociais ao longo do dia. Ela dá conta de que o Fluminense tem a intenção de contratar o volante Alisson, jogador que perdeu espaço no São Paulo, quase se mudou para o Corinthians. O fato dele ter disputado ou estado numa lista de relacionados no Campeonato Paulista permite que ele seja negociado até 27 de março com clubes da Série A. Não consegui confirmar antes de gravar o vídeo se de fato há uma proposta na mesa do São Paulo do Fluminense. Se essa proposta vier, é natural que o São Paulo tope negociá-lo, nem tanto pelo salário, R$ 450 mil mensais, mas porque o Alisson está fora dos planos do técnico Hernan Crespo. E diante desse cenário, é melhor que o Alisson esteja em atividade, com alguém bancando os seus salários, do que com o São Paulo arcando com toda essa grana. Se a gente multiplicar pelo número de meses que faltam até o fim da temporada, incluindo o 13º, a gente está falando de uma dívida superior a R$ 5 milhões. Fluminense que acaba de contratar 2 jogadores estrangeiros e já tem 11 em seu elenco, com a lembrança de que Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil permitem apenas a presença de 9 gringos por partida. Dá para cravar que Leonardo Jardim aceitou a proposta do Flamengo antes da demissão de Felipe Luiz. Conversa entre Fla e Leonardo Jardim ficou bastante quente ao longo do domingo, e na segunda-feira, no período da tarde, estava tudo sacramentado. Faltava a dispensa do treinador do Flamengo. Felipe Luiz foi comunicado da saída dele depois da vitória por 8-0 na noite de segunda, madrugada de terça-feira. Felipe Luiz depois descobriu a respeito das negociações e sai do Flamengo convencido de que o seu substituto já havia sido escolhido antes que ele fosse informado. Importante registrar que o Leonardo Jardim desembarca no Rio de Janeiro na noite dessa terça-feira para assinar contrato até dezembro de 2027, salário bem superior ao do Felipe Luiz, que ganhava na casa dos R$ 2 milhões por mês. Felipe vai ter direito a 3 meses de multa rescisória. Só para completar, estou pensando como é que vai ser o clima para o Leonardo Jardim num casamento que ele veio participar em Belo Horizonte. Ele foi convidado para o casamento de um sobrinho do Pedro Lourenço, o dono da SAF Cruzeirense.
Tô para te dizer que seria melhor até que o Leonardo Jardim faltasse a esse casamento. Outra informação que eu contei com exclusividade na manhã dessa terça-feira, algumas desavenças entre Pedro Júnior, que é filho do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Leonardo Jardim, ajudam a explicar a saída do técnico português no fim do ano passado da Toca da Raposa. Agora te falar sobre números bem positivos do Palmeiras da temporada passada, agora oficiais. O Palmeiras fechou 2025 com uma arrecadação recorde de 1.783 bilhões de reais, superávit de 292 milhões, tanto a receita quanto o superávit são recordes na história alviverde. Só a título de comparação, em 2024, que era o ano dos recordes, a receita havia sido de 1.274 bilhões, a gente está falando de uma diferença de 500 milhões de reais, enquanto o superávit havia sido de quase 200 milhões de reais. Palmeiras praticamente dobrou sua receita em 3 anos, que mostra a escalada de crescimento alviverde. Tudo isso, apesar de ter terminado 2025 sem qualquer título, 2024 apenas com um Campeonato Paulista, fico imaginando o que seria dos números do Palmeiras, por exemplo, com o título de Campeonato Brasileiro e de Libertadores da América. Só para completar, registrar que Leila Pereira ironizou a decisão do Flamengo em demitir Felipe Luiz. Através das redes sociais, ela postou uma foto dela na academia de futebol, escrevendo o seguinte, abre aspas, em nossa academia de futebol oferecemos tranquilidade para os nossos profissionais trabalharem. E essa história de que o Corinthians pode apresentar um reforço de última hora, vale a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior termina nas próximas horas dessa terça-feira. E o Careca Bertalha, que cobre o Corinthians há bastante tempo, chegou a publicar em suas redes sociais que o Corinthians estava tentando a contratação de um jogador atacante que viria do mundo árabe. Muita gente imaginando, especulando, sonhando com o retorno do Roger Guedes, até porque o Careca chegou a afirmar que esse atleta, se contratado, mudaria o patamar alvinegro. Pois bem, antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol alvinegro que afirmou: não tem bomba nenhuma hoje, pode cravar que não vem ninguém até o fim da janela de transferência. Chega a perguntar, e o Roger Guedes? Não tem nada de Roger Guedes. Isso não significa que em algum momento o Corinthians não tentou entender as condições em relação à possibilidade de repatriar o Roger Guedes. Vale a lembrança de que o Catar é um dos alvos do Irã em meio a um conflito armado de proporções que a gente não conhece, mas o fechamento da janela se encerra em algumas horas e há a garantia, vou até dizer, do Marcelo Paes, com quem conversei, Marcelo Paes assegurando que não vai haver contratação de jogador para o Corinthians, pelo menos vindo do exterior. Não dá para descartar que até 27 de março, quando se encerra de vez a janela por aqui para atletas que atuaram em campeonatos estaduais, que o Corinthians possa trazer mais alguém. Por enquanto é isso, espero que tenham curtido, não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!